Olá, pessoal, tudo certo com vocês? Iniciando, esse oitavo termo, na verdade, o penúltimo termo de formação de vocês. Nesse termo, nós temos, então, a disciplina chamada Tópicos Especiais em Química 2. Na verdade, a de Química 1 acontece no sétimo semestre, e essa de Química, de Tópicos Especiais em Química 2, ela acontece no oitavo termo, e por isso que nós estamos trabalhando com ela nesse semestre, né? Então, é uma disciplina que envolve os assuntos de ponta da química, né? Então, as aplicações inovadoras, para que vocês possam ter conhecimento do que se tem de mais moderno quando a gente fala na área da química, certo? Então, vamos falar um pouquinho qual que vai ser a dinâmica dessa disciplina. Bom, a professora sou eu, né, pessoal? Eu mantenho isso, mas claro que vocês já me conhecem, já são familiar comigo, não preciso repetir meu currículo, mas eu sempre gosto de repetir que eu faço parte do time de gente que ama química. E vocês, aí no finalzinho de curso, eu espero que também vocês compartilhem comigo desse sentimento especial pela nossa profissão, pela nossa área, e que façam parte também desse time de gente que ama química, né? Então, a disciplina é uma disciplina de 80 horas, 4 módulos, mas a gente vai desenvolvê-la, pessoal, ao longo de todo o semestre, né? Então, por ela ter assuntos inovadores, com a possibilidade de trazer professores convidados, então a gente vai trabalhar ela ao longo de todo o semestre, né? Então, o tema dessa etapa de tópicos especiais que nós vamos trabalhar ao longo do semestre é tecnologia, nanotecnologia e biotecnologia. Então, são os assuntos que vão permear ao longo aí dos módulos de vocês do semestre. Quando a gente fala em tecnologia, pessoal, o que é tecnologia? A gente define tecnologia como transformação. E aí, quando a gente fala isso, será que a química tem algo a ver com isso, né? Na verdade, ela tem tudo a ver com isso, né? Porque quando a gente pensa num produto feito, um produto manufaturado, seja ele um produto eletrônico, seja ele um combustível, seja ele um plástico, seja ele um medicamento, ele passou por transformações e envolveu transformações que fez com que nós tivéssemos inicialmente uma matéria-prima e depois, em função da transformação dessa matéria-prima, a gente tem um produto final. Então, tecnologia é uma evolução das transformações e essas evoluções elas vêm acontecendo constantemente e numa velocidade incrível de transformações, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, o telefone celular ele começou dessa maneira, não sei se é da época de algum de vocês aqui, mas o apelido dele era tijolão, né? Por quê? Porque ele era grande, ele era pesado, e aí depois disso era caro, né? A gente tinha que pagar uma linha telefônica, ter uma assinatura de uma linha telefônica, né? Depois a gente teve a evolução deles até chegar nos aparelhos celulares, né? E hoje chegar no smartphone, né? Então, esse telefone inicial fazia ligação, esse daqui fazia ligação, era chamado de StarTAC, né? Foi super famoso, era sonho de consumo ter um celular como esse, e hoje a gente tem uns smartphone, que na verdade o que a gente menos faz com ele é ligação. Aí você falou assim: ah, eu ligo, professor, eu ligo muito, eu converso, mas você conversa fazendo ligação ou você conversa com o seu WhatsApp? Se você está conversando via WhatsApp, pessoal, você está usando a internet, então você não está fazendo uma ligação, né? Então, a gente teve uma evolução tão grande que os telefones deixaram de ser telefones e passaram a ser smartphone em função do tanto de funções que ele tem, né? E que nós acabamos ficando de certa forma dependentes dele, né? Porque a gente não memoriza mais um número, né? Então eu tenho o número da minha mãe, né? Se acontecer alguma coisa, eu não sei nem o telefone do marido, porque está tudo na agenda, e aí a gente liga automático, né? Então não exercita o cérebro para isso. Então, conta de banco,
informações de pessoas, nossas redes sociais, nosso trabalho, porque muitas vezes a gente tem o Dropbox, né? Então, os nossos arquivos ali, embora tá na nuvem, mas é uma forma de acesso, né? Então, opa, deixa eu só ver aqui. Então, o que acaba acontecendo é essa evolução muito rápida, né? Aqui eu gosto de colocar o exemplo dos motores. Então, num primeiro momento, os motores por tração, né, de força animal. Na verdade, não era motor, né, era uma tração animal. Depois, os motores. E hoje, os supercarros, né, como da mesma maneira que os smartphones, né, a gente tem os básicos, mas a gente também tem os supercarros aí com uma gama de materiais envolvidos que vão refletir no peso, no consumo de combustível, na forma de funcionamento do motor, né, que muitos hoje já não são a combustão, como era esse segundo aqui, mas elétrico, né? Os computadores, que a gente não precisa nem dizer, né? Então, num passado não tão distante, um computador ele usava uma sala enorme, né? Então, quem tiver a oportunidade de assistir o filme Além das Estrelas, né, que eram de mulheres que trabalhavam, e agora, será que era na NASA? Que elas trabalhavam na NASA no desenvolvimento de computador, né? E aparece computadores como esse. Depois, esse daqui já apareceu na minha época de graduação e que não faz tanto tempo assim, a gente passou para os ultrabooks, para os notebooks ou até mesmo para o smartphone, que ele tem a capacidade de exercer muitas funções que um notebook ou um computador de mesa tem, né? Então, isso daqui em termos de praticamente 40 anos, 30 anos, a gente teve essa evolução tão rápida de computadores como esse e computadores como esse, né? Então, que esse a gente, se vocês repararem aqui, tem a entrada de disquetes, né? Então, o disquete que não cabia hoje, não ia caber absolutamente nada, né? Mas elas evoluem em função tanto da questão de processadores, como também de materiais que compõem esses instrumentos. Depois aqui para a gente colocar a questão do medicamento, né? Então, muitos deles inspirados na natureza. Aqui um colírio muito famoso chamado de pilocarpina. Ele é tirado de uma planta, né? Tirado de uma planta chamada Pilocarpus lisboano, né? E a partir disso se baseou para fazer o medicamento. Então, extraiu a molécula da fonte do pilocarpus e a partir dessa molécula se realizou a síntese. E a síntese dessa molécula, então, gerou o colírio, certo? Aqui uma área que me fascina, que é a área de materiais, né? Então, tanto na aplicação médica, como também no nosso dia a dia, na leveza das coisas que a gente carrega, na resistência, na força que os materiais possuem. Então, é possível a gente ver uma grande evolução. E aqui também eu gosto de colocar esse exemplo dos equipamentos de raio-x, né? Então, quem também assistiu o filme da Maria Curie, né? Então, que ela foi uma das grandes pesquisadoras na área de radioatividade, né? E uma das aplicações foi criar esses equipamentos de raio-x, tanto que ela e a filha dela, que era médica, caminharam pela área onde onde estava acontecendo a Segunda Guerra. Por quê? Porque, na verdade, quando os soldados se machucavam, não sabia se estava quebrado, que grau que era aquela lesão, que eles simplesmente iam e amputavam. Então, um braço estava machucado, ia lá, amputava. Mas por quê? Porque não tinha como saber se tinha acontecido um ferimento, se tinha quebrado, né? E aí criou uma multidão de mutilados de guerra. Então, elas passaram a andar pelos campos de guerra com um aparelho de raio-x portátil para poder tirar a chapa de raio-x e verificar que se tinha quebrado, se era só machucado, evitando a amputação de braços e pernas dos soldados, né? Então, também vale a pena prestar atenção e assistir esse filme que tem essa informação. E hoje, os aparelhos de raio-x
totalmente automatizados, que hoje muitos nem têm chapa, né? Porque a imagem ela vai direta para um software de computador e é feita análise por ali, né? Então não tem mais a impressão nas chapas, como a gente costuma dizer, que isso é um fator muito bom, porque a gente diminui o impacto ambiental, né? Economiza prata, né? E hoje a gente sabe que o diagnóstico médico é imagem, né? Então a quantidade de equipamentos que envolvem emissão de luz, equipamentos que envolvem a formação da imagem, né, é muito grande, né? Então isso também vem crescendo e sem contar que também uma evolução na incidência da radiação, né, diminuindo a intensidade e mesmo assim podendo formar imagens possíveis de análise e determinação de um laudo em função do resultado obtido, certo? Então, pessoal, a gente vai falar de tecnologia, macrotecnologia, pensando aí no mundo macro, mas também na nanotecnologia, quando a gente pensa no mundo nano, que é aquele mundo que está na ordem de 10 a menos 9. Então, e dentro disso a gente vai discutir a ciência, a tecnologia e a inovação. Então, qual que é o objetivo? Conceituar a ciência, tecnologia e inovação, identificar a relação existente entre ciência e tecnologia com os processos de inovação, compreender o que é biotecnologia, descrever os benefícios da biotecnologia industrial e reconhecer as aplicações da biotecnologia em diferentes tipos de indústria, distinguir o papel da biotecnologia no desenvolvimento da ciência e definir nanotecnologia e descrever as principais aplicações da nanotecnologia. Quais são as habilidades e competências que vocês vão desenvolver? Então, finalizada a disciplina, o que vocês têm que saber, né? Conceituar ciência, tecnologia e inovação, que a tecnologia eu já conceituei para vocês há pouco. Identificar a relação que existe entre ciência e tecnologia nos processos de inovação. Expressar alguns desafios estratégicos relacionados à ciência e à tecnologia, que influenciam na capacidade de inovação das empresas identificar o desenvolvimento tecnológico por meio da inovação, compreender o que é biotecnologia e avaliar as suas aplicações, descrever os benefícios que a biotecnologia industrial traz para a gente, relacionar a biotecnologia industrial com o crescimento sustentável, que é o principal desafio, pensando que os recursos que a gente utiliza não são renováveis, reconhecer a influência da biotecnologia também no desenvolvimento humano e científico, e aí definir nanotecnologia e descrever as suas principais aplicações, né? Então, a gente vai falar de tecnologia e, claro, que a química, como estuda as transformações e a composição, ela está super ligada a processos inovadores, a desenvolvimento tecnológico, né? Então, muita química envolvida nesses assuntos. Os nossos módulos, né? Então, por ser uma disciplina semestral, a gente vai finalizá-la no final de novembro. As avaliações presenciais a gente vai trabalhar no segundo bimestre, né? E ela segue a estrutura das trilhas de aprendizagem. Então, as unidades básicas de aprendizagem, as nossas aulas ao vivo, os materiais de apoio e referência, muita leitura, né? Porque tem muita coisa nova nas mais variadas áreas, e atividade avaliativa que envolve envio de arquivo, questionário, diário de bordo, relato de caso e laboratório virtual um pouquinho. Então, aqui os módulos, as nossas webconferências, na verdade aqui, pessoal, tem um engano, né? Então, na verdade, a gente tem outras datas, eu acabei não atualizando aqui. Mas a gente tem uma webconferência em agosto, depois a gente tem em setembro, a gente tem uma em outubro e a gente tem uma em novembro. Então, a gente tem 4 webconferências. E avaliação no final do segundo bimestre. Aqui, pessoal, o que a gente tem de diferente também nessa disciplina, que a gente tem a participação de convidados para falar sobre ciência, tecnologia e inovação. Então, aqui alguns, né? Então, na verdade, a Cibele, que ela é uma pós-doutoranda aqui da Unesp de Presidente Prudente, a Jaque Tomagiro, que ela é uma querida, ela foi minha aluna
no mestrado e a gente continuou fazendo coisas juntas no doutorado dela. Então, embora ela seja arquiteta, mas ela trabalha com materiais e trabalha com nanoestruturas na fabricação de argamassa, que é um tema super interessante. O Luiz Fernando, que é um egresso nosso do curso de Química Bacharelado Presencial, que trabalha com materiais cerâmicos e vítreos, então vai falar um pouquinho com a gente. A Lariana, que é uma engenheira química, que ela é professora aqui da UniOeste, na área de engenharia química, que ela trabalha com nanopartícula, na verdade, ela trabalha com nanopartícula de pó de rocha, né? Então, utiliza isso como catalisador. O Guilherme Dognani, que também é um egresso nosso da Química Presencial, que já está finalizando o doutorado dele na área de materiais, e ele trabalha com eletrofilmes. Não é eletrofilme, nossa, se eu falar eletrofilme, ele me mata. Ele fala de fios, nanofios, isso, porque eu trabalhava com nanofilmes, e ele trabalha com nanofios, para o desenvolvimento de sensores ambientais, bioquímicos, né? E ele conta as vantagens dos nanofios e eu conto as vantagens dos nanofilmes, né? Então a gente fica numa brincadeira saudável e disputando ali qual que é o mais eficiente. E depois a Maristela, que é uma amiga super querida da Universidade Federal de São Carlos, do campus de Sorocaba, é uma amiga da época da minha graduação, e hoje, depois ela morou em Presidente Prudente, a gente viveu, compartilhou um período muito bom aqui na cidade, ela veio para fazer o pós-doutorado, com um projeto de jovem pesquisador, e ela é uma das pesquisadoras mais renomadas que a gente tem no estado de São Paulo, né? Então, com patente registrada. Então, uma amiga muito querida e uma profissional muito competente, um destaque aí como uma mulher da ciência. Então, que também vai vir conversar com a gente sobre as pesquisas que ela desenvolve, certo? Então, todos eles da área da química, a Jaque que foi, que migrou para isso, né? Então, acho que eles têm muito a agregar. E claro que se vocês tiverem alguém que vocês conheçam, que gostariam de convidar, como a nossa disciplina é semestral, a gente tem tempo suficiente para encaixar outros convidados para vir conversar com vocês. Então, fiquem à vontade para fazer indicação de nomes para estar aqui com a gente na disciplina, certo? Então, avaliação, né? Então, na verdade, a gente continua, é uma disciplina de 80 horas, né? Então, atividades avaliativas, participação nas aulas ao vivo e avaliação presencial no polo, e a média 6, né? Então, média 6, aprovado, menos de 6, a necessidade de um exame. Então, aqui o material de apoio, né? Então, embora no plano de ensino a gente só tenha 8 referências bibliográficas, mas as nossas bibliotecas virtuais têm muita coisa boa, muita coisa bacana de biotecnologia, de inovação, tecnologia e sustentabilidade, de biotecnologia aplicada à agroindústria, nanotecnologia experimental, nanotecnologia molecular, materiais e dispositivos, sociedade e a tecnologia na era digital, responsabilidade civil e as nanotecnologias, nanotecnologia, biotecnologia e novas ciências, a interdisciplinaridade da ciência, tecnologia e inovação, o mundo nanomérico, né, a dimensão do novo século. Então, pessoal, olha, dá para se divertir e se enriquecer, né, se apropriar de tanto conceito bom que essa disciplina e de tanta inovação e assuntos inovadores que essa disciplina vai trazer. Então, eu espero que eu consiga transmitir o prazer que eu tenho de estudar e passar para vocês sobre esses conceitos, que eu consiga também transmitir esse gosto, né, por o que tem de novo, por o que tem de inovador, por o que tem de materiais, o que tem de ciência, para vocês, né, que esse vai ser o meu grande desafio, de trazer o encantamento que esses assuntos nos traz e mostrar o quanto que eles melhoram o nosso dia a dia e a nossa qualidade de vida, né? Então, tem um grande desafio aí de despertar esse encantamento de vocês. Então, fico à disposição,
né? Seja diretamente pelo Aprender, pelo e-mail, pelo WhatsApp. É importante que vocês utilizem o fórum da disciplina, porque muitas vezes a dúvida de vocês pode ser a dúvida do colega, certo? Então, eu desejo um excelente semestre, né? Já que a gente vai estar junto todo semestre, que vocês usufruam, que vocês se apropriem e que tenham um feliz semestre e que eu consiga encantar vocês com os assuntos que serão abordados na disciplina de tópicos especiais de Química. Então, pessoal, sucesso para vocês e nos vemos aí na nossa primeira web aula. Um abraço virtual para vocês e até mais. Tchau, tchau.